batuques e confetes. Bom, gente, hoje a gente está recebendo aqui a Carolina Tomás, né? É difícil chamar a Carol de Carolina Tomás, vou tentar manter a cerimônia, que é sambista, né? Lógico, pesquisadora, professora da disciplina de julgamento e ética na pós-graduação de gestão e design em carnaval, foi julgadora do quesito enredo no grupo especial e do quesito evolução dos grupos no... Gente, me embolei toda. Evolução nos grupos de acesso. E aí, Carol, tudo bem? Tudo, é um prazer estar aqui com vocês. Super feliz. Nosso encontro até que enfim saiu, né? Nosso público. Mas é sempre bom estar com vocês e uma alegria estar aqui. Vamos falar de carnaval, que é o que a gente gosta de fazer, né? A gente está muito feliz também, Carol. Já era para ter saído há muito tempo, na verdade, né? Mas hoje vai. Carol, para começar, tem o nosso clichê que você já deve conhecer aqui, mas é o nosso clássico, né? Que é perguntar como é que começou a tua relação com o carnaval. Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, minha família, como a de muitas pessoas, né? Era daquela que tinha contato com o carnaval assistindo e pelos LPs, né? Eu pego ali um pouco antes do CD. Minha mãe todo ano ganhava de Natal o LP, antes do meu avô, depois da minha tia. E a família tinha aquele ritual de, pelo menos pai, mãe, irmã, na família não reunia, mas a gente minha mãe botava colchão na sala, né, pra gente assistir os desfiles, fazer os quitutes. Colchão, né? É um clássico, né, gente? Eu acho que o colchão já atrai a atenção da criança para do tipo aquele momento lúdico de dormir num outro lugar que não seu quarto. Acampamento. É um acampamento. E eu primeiro me encanto com a imagem, assim, eu primeiro me encanto com o som, né? O som e a imagem, do tipo, para criança, aquela ultra mega escala, assim, na televisão, e você vê e fica... E eu lembro de dormir e acordar encantada. E eu tentava resistir o máximo que eu conseguia, chegava uma hora que eu dava uma cochilada, mas acordava. E a minha mãe comentava, assim, com os vizinhos, que eu gostava demais, que aí eu chamava meu pai, e às vezes, um ano a família não estava mais tão ligada, e eu chamava as pessoas porque eu queria que ficasse acordada. Eu ia crescendo um pouco, ficava mais acordada. Não queria ir para a região dos lagos nunca, porque não queria, tipo, um ano que queria ir para a região dos lagos, eu ficava revoltada, porque eu queria... Eu reclamava, lá não pega direito, a antena não pega direito, vai acabar eu ficando sem ver. E era uma briga, e minha mãe comentava, assim, uma vizinha ficou sabendo, e falou, não, leva ela para assistir o ensaio, a União da Ilha ensaia na rua. Eu sou cria da Ilha do Governador, né? Morei lá até um ano atrás. E a minha mãe me levou no fatídico ensaio de rua. E eu fiquei da calçada pulando toda 1h30 de ensaio, igual a louca, das pessoas no ensaio, ensaiando e olharem, assim, do tipo, que a louca que eu tava fazendo ali fora, né? Era uma atração. É uma atração exótica, eu diria. Porque eu não era mais aquela criancinha que é desinibida. Eu já estava ali com 10 para 11 anos, então, teoricamente, eu senti cara de criança, mas assim, a pessoa estranhar, tipo assim, meio que começando a... Não é mais aquela criancinha que não tem vergonha de nada. Só que eu vivi o momento. Como é que é? Só dava eu, assim, só dava eu. Muito bom. E aí sei que a vizinha falou, não, cara, poxa, agora pra esse ano não dá, mas a gente tem que ver dela, ela gosta muito e tal. Meus pais também ficaram, tipo, da onde vem isso, né? Porque eles gostavam de carnaval, sempre gostaram, mas essa coisa, assim, né, de uma reação espontânea, de querer participar. E essa vizinha, que foi minha ex-cunhada, eu cheguei a casar com o irmão dela, né? Você vê como as coisas foram. Ela ligou pra minha mãe e falou, ó, na semana do desfile, falou sobre uma fantasia de Dia das Crianças. É uma fantasia de menino, pensando nos estereótipos, né? Era Maria Clara Machado, em Redonhão da Ilha, 2003, e tinha fantasias, a ala de criança veio de criança, meninos e meninas. Já tinha acabado a fantasia do estereótipo menina, e só tinha a fantasia do estereótipo menino. E ela falou, mas mesmo assim, você quer? Aí ela falou, só que é sapato 33. Eu já calçava 35, que não mudou até hoje. Mas eu falei, não dá, vai caber, vai dar bom. E aí minha mãe ligou para minha tia, pediu dinheiro da inscrição para minha tia, meu pai não queria, porque pelo desconhecimento, né, achava que
o meio da escola de samba podia ser perigoso, como é que vai botar uma criança, né, para desfilar, como é que... Falta de entendimento do processo, rechaçou. Minha mãe foi super heroína nesse aspecto. Convenceu meu pai, pegou dinheiro com a minha tia, ainda foi implorar para a chefe dela das crianças, para minha irmã, que é um ano mais nova do que eu, poder desfilar junto. Porque quando você tem irmão próximo, acho que a Nath também tem irmão, não é? Gabi também tem irmão, né? Tem. Eu levo meus irmãos. Tem que fazer. Não, eu levo meu irmão quando tem. Bloco é mais fácil, né? Mas quando a Gabi me arruma para fazer ensaio técnico, eu falo, tá, mas posso levar meu irmão, que ele me pede no ano que eu fui. No caso da minha mãe, mas a gente só vai se conseguir para sua irmã. E aí eu rezando para conseguir para minha irmã. Moral da história, fomos as duas meninas vestidas de meninos. E falaram lá na hora de entrega da fantasia, o ônibus vai sair da quadra 11 horas da noite. Primeiro ano da minha mãe, nosso, a gente ia desfilar na aula das crianças, eu tava com 12 anos. E aí o limite, assim, para aula das crianças também. Porque lá tinha aula jovem, então era outra aula. E aí, 11 horas da noite, eu tava fantasiada de sapato, 2 números menores, chapéu, pronta para sair, achando que o desfile já ia começar. E o desfile só acontece 7 horas da manhã. E mesmo assim, foi o dia mais especial da minha vida, assim. Eu sofri muito, porque eu ficava meio que tentando controlar, sabe? Do tipo, tem que dar tudo certo, tem que dar tudo certo. Mas também foi a maior emoção da minha vida, assim. E no ano seguinte, minha mãe desfila, no outro ano minha tia e minha prima desfilam. Minha irmã é a insulana mais apaixonada que eu conheço, desfilou 8 meses grávida da minha sobrinha. Desde 2003, ela nunca não desfilou na União da Ilha. E eu desfilei por 16 anos. Desfilei 1 ano na ala das crianças, 5 na ala jovem e depois ala de comunidade. E a União da Ilha é minha escola do coração. Acho que já responde um pouco essa pergunta, mas o meu envolvimento começa dessa maneira e eu carrego a família. Eu não sou de uma família de sambista, mas eu tornei a minha família uma família de sambista. Você fez da sua família uma família de sambista, né? Bem isso. Carol, a gente vou fugir um pouquinho da pauta aqui, Gabi, que a gente falou da tua paixão pelo carnaval, mas também não dá para conversar com você e não falar da tua paixão por Parintins, né? A gente vai ter um problema sério de boi aqui, mas deixa quieto. Olha ela. Mas se fosse vermelho era mais bonito. Meu boi é tricampeão, eu tava nos 2 anos lá. Não, arrasou, gente. Vamos falar de Parintins. Não, a gente gravou o programa que foi ao ar na semana passada também, com uma galera que faz carnaval de rua em Manaus, né? E também todo mundo era capixosos. Eu falei, capixosos, né, gente? Eu acabo puxando pro ar. Falei, gente, eu tô muito em minoria aqui mesmo. Gabi também entende, mas é isso. Acho que só eu e o Baetas, do pessoal que eu conheço. Mas eu conheço bastante gente do contrário. Sério? Eu só conheço Baetas, aqui do Rio, né, pelo menos. Não, tem a Fernanda, não sei se você conhece, Fernanda Queiroz, não. Amiga do Guga. Tem o Evandro, que é de São Paulo, do Carnaval de São Paulo. Te apresento uns contrários para você. Eu preciso. No ano passado eu fiquei com Baetas no Twitter falando, porque só tinha gente. Não, mas conta, como é que assim surgiu, né? Como é que foi para primeira vez que você foi, assim? Como é que foi? Você já acompanhava? Parintins é muito doido, porque é o acaso, assim. Óbvio que facilita a transmissão da Band, quando a Band começa a transmitir em 2007. A gente tá falando de 2003. Mais de 2003 eu começo a desfilar, assim, meio no susto, mas para 2004 eu já me enfiei desde o primeiro dia de inscrição, já ficava fazendo fantasia no acesso, então, assim, é muito intenso desde que eu começo. Então, quando a Band começa a transmitir em 2007, essa coisa, na época, não tinha canal, só não tinha TV fechada, né? Só tinha TV aberta. Passando, minha mãe fala, nossa, olha que bonito, parece carnaval. Foi o suficiente, né? Parece carnaval o suficiente. E eu ficava em canto, falei, gente, mas que bonito, que é isso? E aí eu não escolho boi até 2011. Não escolho, fico acompanhando, fico tentando entender qual é a periodicidade daquilo, porque aquilo, né? 2007 eram mais uns flashes, assim,
acompanhei no 2009, eu já lembro de acompanhar direitinho as noites, já ter entendido como é que era o calendário. Mas 2011 é que o Caprichoso... Assim, eu já gostava da cor do boi, assim, e é muito doido, porque as pessoas dizem, tem que ir e tal, e eu super concordo, acho que o boi que tem que te escolher. Mas eu já gostava, sempre achei o Caprichoso muito imponente, preto, com a estrela na testa. Eu amo azul, eu sou louca do azul. Então, assim, eu fui, mas achando que era muito difícil, porque já tinha toda uma vivência desde 2011 acompanhando e nutrindo, mesmo quando perdi e tal, nutrindo aquela coisa da força do boi preto, assim. E aí, no último ano, assim, antes de eu ir, o primeiro ano que eu fui presencialmente foi 2023, foi ano passado. Então, eu comecei a fazer contato com um monte de gente de Parintins e que trabalha aqui, e aí já estava mais ainda interligada as pessoas, personificou essa minha torcida do boi também. Então, de saber todos os itens, de conhecer por nome alguns pessoalmente, e aí não tinha muito o que fazer. E olha que eu assisti o Garantido primeiro, tanto o ensaio do Garantido, quanto a apresentação do Garantido, mas não teve jeito, já fui muito azulada, muito assim. Eu brinco que acho que toda não digo imparcialidade, mas esse gostar de todas as escolas que eu desenvolvi aqui pro Rio, parece que concentra minha torcida em Parintins, assim, do tipo... Parece que lá... Né? Parece que lá eu não faço nem questão de... Até tentei alguma coisa ali, mas acho que por serem só dois, polariza muito. Eu não sou muito do conflito, e no primeiro ano eu estranhei, assim, olha, clima pesado, maluco. Porque você não encontrava ninguém neutro, assim, para você tentar dar uma discutida nos parâmetros de uma maneira um pouco mais centrada. Não dá, assim, polariza muito, é uma energia... Não é energia do lugar, assim. Com as pessoas tem sempre uma atenção ali, tem sempre um lado mesmo, sabe? Tem sempre um pouco de tendência, assim. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Não tem por que eu ser neutra. Eu posso ter meu boi, posso torcer e tá tudo certo, assim. E aí me permitir também, né? Ficar mais livre, leve e solta e defender meu boi até a morte, mesmo quando ele estiver errado. É tipo isso. Não, e também você saiu de uma pressão aqui no Rio, né? Sendo jurada há tanto tempo, sem poder falar nada, chegou lá, podia falar, podia torcer à vontade. Cara, e pior que assim, eu não acho que aqui no Rio, eu acho que isso aqui a gente tem bem de bonito, assim, mas eu acho que é facilitado pelo número de escolas no especial serem 12, né? Acho que a gente não pode perder isso de vista. Porque quando a gente vê um desfile muito bom, mesmo quando a gente tem escola, a gente torce para aquele desfile ganhar. A gente quer muito a justiça no resultado, assim. Cara, eu não sei, assim, a gente pode até conversar com outras pessoas, mas quem viu o Exu e falou, não, minha escola era melhor, assim, sem ser da Grande Rio, sabe? Eu acho que a gente tem isso já mais fácil. E eu não sei se o fato de eu ser União da Ilha, que tava no especial, mas eu comecei na União no acesso, depois a União vem pro especial. Eu sempre tive essa coisa muito de torcer para que os bons desfiles fossem coroados, assim. Não sei se é porque, e eu sempre digo isso, para mim, a manifestação escola de samba, a manifestação sim, ela é tão mais importante, porque se ela morrer, todas as escolas morrem, sabe? Que eu rezo muito para que seja justo, para que ela tenha credibilidade, para que ela se sustente, sabe? Para que ela se eternize, e para que a gente possa ter escolas de sambas mais fortes também, né? Que acreditam no processo e investem na nossa gente, na nossa arte, para que, sendo justo o resultado, também ganhe mais credibilidade para fora, né? Porque a festa ela é sempre aliada à contravenção, sempre tentam olhar as coisas, os aspectos que de repente não são tão socialmente aceitos da festa, né? E não toda a riqueza cultural que a gente tem, toda a riqueza artística, plástica, textual, musical, coreográfica, né? Então, eu acho que aqui é mais tranquilo, assim. Lá eu torço pro meu boi ganhar, não quero saber se é justo. É sobre isso. Equilíbrio, né? Um lado aqui. Né? Que bom que eu consigo focar no... Mas, Carol, eu queria te perguntar, né? Você falou um pouco da sua trajetória, mas como é que surgiu a ideia assim, vou ser jurada?
Eu sempre brinco. É uma coisa, assim, só para terminar, né, assim, porque assim, quando a gente está envolvido, não, quero ser passista, quero ser da bateria, quero ser jurado. Como é que surgiu isso? Cara, é muito doido. Assim, como é que surge, né? Porque assim, eu era algo que eu nem imaginava, que eu nem sonhava, assim. A princípio não era algo que eu sonhava. Eu tava vivendo a minha vida ali, feliz da vida. Só que a gente ia assistir. Primeiro, meus pais, né? Eu desfilava e ia ver os carros na Sapucaí, ali na Presidente Vargas, né? Sim. Clássico passeio também, ver os carros na Presidente Vargas. Quando eu cresço um pouquinho, eu começo a querer ir assistir. Então, a gente assistia Acesso, ou comprava um dia do especial e desfilava no Acesso. Quando a ilha vai para o especial, a gente passa a ver o Acesso. Então, e aí, assim, nunca é gratuito, no sentido de que eu tô sempre muito atenta, eu tô com o roteiro de desfile, a quem eu sou muito grata, a todos da equipe pelo trabalho. Tô sempre agarrada no roteiro, prestando atenção em tudo, vendo quem são os artistas, sabe? Vendo casal, mestre de bateria, e isso. E já sabia todos os sambas quando eu chegava, e já tinha tentado ler enredo, essas coisas que saía nas notícias. E o pessoal reclamava muito de assistir desfile comigo, né? Porque já ia namorada, irmã, mãe, e aí do tipo, não fala com ela que ela tá assistindo. Do tipo, eu sofri não me atrapalha. Eu sofri um bullyingzinho, assim, dentro das pessoas que gostavam de carnaval, porque a gente gostava de maneiras diferentes. Eu gostava de desfilar e tudo, mas eu brinco que é meio nerd de carnaval, assim. Tinha esse olhar meticuloso, assim, muito atento e tentando entender. Quando a Jéssica, né, da UPM, cai e quebra o pé, eu vejo a escola parada e falo, tem alguma coisa errada. Aí minha mãe, o que é, garota? E a minha mãe sempre assim, mãe, te amo, tá? É só... Mas a minha mãe assim, o que é, garota? O que é, garota? Porque eu sempre trazia as notícias bombásticas e ela do tipo, meu Deus, o que está acontecendo? A garota tá assim. E aí depois eu vejo o Harmonia conversando com o segundo casal, que foi coreografado pela Vivi Martins, estava na nossa frente, parado, com a escola parada na nossa frente. Eu falo, mãe, aconteceu alguma coisa com a Jéssica e com o Vinícius, mãe, aconteceu alguma coisa. Ela, que é, garota? E eu catando já na internet para descobrir. E assim, e essa coisa, sabe, de meio que saber quem são os personagens e tal, tanto que eu sou muito fã da maioria ainda. Então eu não consigo... Para o julgamento é uma outra pessoa, né? Entra um aspecto profissional. Mas quando eu estou em outro evento, assim, qualquer coisa, às vezes eu passo por umas pessoas e fico assim, ai, Selminha falou comigo. Uma coisa meio tiete ainda, assim. Porque, graças a Deus, isso não morreu em mim. Eu ainda sou muito apaixonada porque constrói meu sonho, carnavalesco, todo mundo, assim. Carnavalesco, como eu encontrava mais, né? Por causa de curso de jurado, eu ainda troco um pouco mais tranquilo, assim. Mas eu falo, eles alimentam meus sonhos até hoje. Então, assim, tenho admiração de Tiete. Mas era isso, assim, vem desse... E essa coisa do, meu Deus, não é possível. Será que eu gosto dessa maneira sozinho? Será que sou eu que gosto com essa chatice, né? Porque eu tinha como chatice. E aí eu encontro na Carnavalha o Pércio Gomes de Brasil. Pércio era jogador de enredo há bastante tempo já. E ele era considerado tipo um cânone, assim, tipo um dos principais julgadores, todos. O Jorginho vinha consultar ele, sabe, sobre como é que o trabalho andava e tudo, como é que ele avaliava o julgamento. E ele estava expondo o livro da Candelária Apoteose, depois eu até pego para mostrar para vocês. E foi o primeiro livro de carnaval que eu comprei, e eu fico encantada. Ele estava explicando algumas coisas, eu fiquei igual uma criança, assim, olhando e encantada. Aí no final eu comprei o livro, pedi para ele autografar e ele, você ficou com alguma dúvida? Eu falei, todas. Aí eu falei, a gente pode se falar? Ele pode, me deu o e-mail dele. Isso eu achei que ele nunca fosse responder, mas aí eu mandei um e-mail, assim, falei, vou mandar, né? O não a gente já tem. Vou mandar. E aí ele responde, e aí a gente não parou de trocar e-mail, a gente começou a almoçar, tomar café, e ele ir para almoçar na casa dos meus pais, e ele começou a falar, ele dizia que via em mim uma curiosidade genuína, um encantamento genuíno, assim, e ele começou a dizer, ela vai ser minha substituta quando eu morrer, ela vai ser minha discípula. Só que ele era vai entregar o anel de bamba para quem querer usar. E eu, assim... Pércio vai viver mais 40 anos, né? Tá tranquilo.
No início eu ficava com muita vergonha, mas depois eu dei uma relaxada. Falei, legal da parte dele, né? Bonitinho, tá me protegendo, tá tranquilo. Muito nesse aspecto. E aí a gente chegou ali na próxima Carnavalha, e aí a próxima edição que ele publica do livro eu já participo como pesquisadora, porque eu ficava na arquibancada anotando as coisas para contribuir com informações para ele utilizar no livro dele, que vai contando, né, os desfiles de 1970 até a última edição, até 2020. E ele diz como é que estava o tempo, quais eram os quesitos julgados, um resumo de cada escola, quem era mestre e porta-bandeira. É como se fosse uma enciclopédia. Trabalho maravilhoso. E aí sei que... E aí, uma vez ele falou pra mim, assim, olha, cogitaram chamar você pra julgadora. Eu falei, eu pra julgadora? Aí mas eu já disse que nem adianta te convidar, porque você ainda é envolvida com a União da Ilha e que você não aceitaria. Eu falei, claro que eu não aceito. Tipo assim, né? Tudo muito... Sim. Mas eu acho que aí é a primeira vez que eu começo, meu Deus, será que, tipo assim, será que é concreto? Será que é uma possibilidade? Eu acho que, primeiro que ele me dá senso de identidade, assim, eu encontrei alguém que achava esse meu tipo de fascínio pelo carnaval, que não é tão festivo, não sei se essa é a palavra, mas é um pouco do processo, da construção, da curiosidade, da narração, que achava bonito, interessante e não estranho, assim. Então, encontrar o Pércio me acalma a minha identidade, sabe? É como se validasse, assim, que o que eu sou também é legal, assim, também existe. E também o Boi com Abóbora na pandemia, eu falo isso para os meninos, me ajuda muito a entender que eu tenho uma bolha inteira, sabe? Não só o Pércio, assim, eu tenho vários outros tarados que vão ficar falando horas e horas e horas pro desfile, pensando na plástica, na referência, em quem tá dançando, e como é que dança, e todas essas coisas. São pontos muito importantes, assim, para mim, a nível de, sabe, encontrar sua aldeia, encontrar sua tribo, assim, e para mim é revolucionário, assim, por mais que eu tivesse vivência de escola de samba de bastante tempo, mas era uma coisa mais componente. Super foi importante para minha socialização. Eu casei, divorciei dentro da escola de samba, eu fiz de tudo dentro da escola de samba. Fui guardiã de porta-bandeira do Julinho da Ruth na Vila, desfilei de apoio de destaque no Império, já desfilei em carro, coreografado por da pé, já fiz um bocado de coisa. Mas tinha essa minha coisa pelo processo, pela como funcionava tudo. E aí, em 2021, o Pércio falece. Mentira, 2015 me chamam, a Liesa precisa montar um júri para o acesso, né? E porque a Liga não ia poder receber subvenção, a associação, um negócio assim. Precisa montar um júri para a série B, a antiga série B, de uma hora para outra, e o Pércio é agora. Eu falei, não tem como, vai logo. Não, vamos botar você para julgar a evolução. Eu falei, ufa, pelo menos a evolução, né? E foi um ano muito doido, assim, do julgamento. Todo dia foi um excelente ano, porque todo mundo que estava trabalhando no especial, que não podia fazer parte do júri do grupo especial, foi julgar a série B na Intendente. Então, Beth Bejane, Ana Paula, o Bonatti da Imperatriz, eu conheci um monte de gente maravilhosa, que eu era super fã, assim. Eu vivendo também a Tiete, meu momento. Mas começa com essa construção de primeiro saber que o Pércio existe, que jurados, o que vivem, onde vivem, o que comem, né? Como se reproduzem. Do Globo. O que eles fazem durante o ano? Eles não surgem só no carnaval e somem. Primeira coisa, eles existem, porque é o que eu sempre escuto. Meu Deus, mas você é de verdade, né? Do tipo, eu falei, no caso... Eu adoro falar isso, gente. Sabia que eu tenho, quando tava se conversando, eu falei, não, eu tenho uma amiga que é jurada. Aí todo mundo fica, como assim? Como? Ela tem coragem de sair na rua depois do carnaval? Mãe de amiga minha que fica assim, uma amiga minha do trabalho falou, não, porque minha mãe entra nos lugares para te defender, que não é amiga da minha filha. Tipo assim. E aí sei que o Pércio morre com 61 anos em 2021, de forma muito repentina, assim. Deixa a última edição do livro que ele ia publicar aqui com o tempo até 2020, né? Por publicar, e a gente já estava trabalhando nela. E eu me prometo dar de presente, né? Num gesto de gratidão e presente, pelo menos publicar a quinta edição do jeito que ele queria, no lugar que ele queria. Só que o material se perde, né? Nessa mudança de computador com a família e tudo que ele tinha escrito sobre os últimos 5 anos de desfile, de 2016 para cá, se perde. Nossa. Eu capto todas as nossas conversas e anotações e
e justificativas dele, construo os últimos 5 anos que faltam e publico a 5ª edição do livro que é do Pércio e agora um pouquinho meu. E consegui fazer isso antes do Carnaval de 22, assim, para mim foi um desafio, mas eu me senti muito próxima dele. Nesse processo, precisei entrar em contato com a Aliés algumas vezes para pegar umas justificativas que não foram liberadas, porque ele foi julgador reserva e tal. E aí, nisso, rola o contato e o convite, assim. Você pode vir conversar, você pode mandar o currículo, você pode vir. Mas eu achei que era mais um primeiro contato, né? Tipo, vamos mantê-la próxima. Pércio tinha Pércio chegou a indicar algumas outras pessoas, então, vamos mantê-la. E aí, no dia que eu vou para a reunião, para entrevista, né, converso com o Júlio, que era até o último ano o responsável pelos julgadores e tal. Você tem escola de samba? Tem, União da Ilha. Pergunto logo qual é o tipo de contato que pode ter com a escola de samba, porque eu frequento quadra, então, se fosse algo completamente restritivo, provavelmente eu não conseguiria, né, me adaptar. E ele fala, a gente vai ter um curso lá embaixo, a gente vai ter uma reunião lá embaixo, você pode ficar? Eu falei, claro, posso. E aí era um encontro que a gente está para ter mês que vem, em setembro, que era dos julgadores que julgaram Carnaval no último ano, para começar a discutir a reformulação do manual para o ano seguinte, do manual de julgamento para o ano seguinte. Sim. E aí, quando chega lá, julgadores de enredo, e aí fala os nomes de jogadores, fala meu nome no meio. Pof! Pera aí. Como assim? Oi? Eu acho que para a Liga, e eu sou muito grata por tudo isso, eu acho que é mais um movimento do Pércio, onde quer que ele esteja, que para eles eu acho que foi muito automático, ele já era uma coisa que ele dizia muito. Mas na minha cabeça, nem o livro era tão automático, não a produção. Porque produção, querendo ou não, você vai tendo mais tempo e tal, você vai se familiarizar. Tem o primeiro choque, mas você vai se familiarizando ao longo do processo. E eu fico assim, enredo? Não vai rolar uma evolução para me testar? Para eu ver como é que é, tipo assim, uma coisa a mais, 1, 2, 1, 2. Mas aquilo ali também eles deixaram claro que eram julgadores do último ano. Então eu falei, não tá certo, né? E aí eu ouvi, participei da reunião, falei alguma coisa e tal, morrendo de nervoso, mas fingindo naturalidade. E aí, sei lá, ficaram uns 2 meses sem falar nada, 3. Eu falei, não, beleza. Ai, que nervoso, já era lá. Não, subindo no telhado, tá tudo certo, né, gente? Não ia rolar e tal. E aí, quando mandam uma mensagem, era um misto de, meu Deus, é de verdade. E eu acho que eu só fui acreditar quando eu recebi o Abre-Alas. Caramba. Também é uma situação engraçada, assim. Não me matem. Posso contar em 2 minutos? Prometo. Claro que pode! Para falar mesmo. Quando eu recebi o primeiro livro Abre-Alas é o livro que as escolas mandam, né, com todo o material de como vai ser o desfile, para que os jurados comecem a se familiarizar com o tema para poder realizar o julgamento. E aí, o primeiro, como a Imperatriz tinha subido para o Carnaval de 2022, que foi meu primeiro ano julgando, o meu primeiro Abre-Alas foi da Rosa Magalhães, da querida e única Rosa Magalhães. Nossa. E eu estava muito... E aí eu comecei a ler e a estudar. E tem uma questão na concepção daquele enredo que eu considero que ela mais atrapalha a contação da história do que facilita. O que para mim é um ponto importante em enredo. E eu falei, meu Deus, eu vou tirar 1/10 da Rosa Magalhães. Eu entrei em pânico. Eu fechei o Abre-Alas. Dei um porradão, fechei o Abre-Alas. E fiquei andando igual uma maluca, conversando com meus gatos, andando de um lado para outro, igual uma maluca na casa. Não é possível que eu vou tirar ponto da Rosa Magalhães. Eu não posso tirar ponto da Rosa Magalhães. Louca. Acho que foi o primeiro choque, assim. Sabe aquela primeira coisa, assim, né? Foram os momentos de realidade, assim. E aí, depois, respirei, bebi água e tal, voltei a estudar e, de fato, eu mantive o desconto, né? Dessa questão. Mas eu fiquei muito mal, assim, E aí eu comecei a me dar conta do tipo, caraca, você vai precisar balizar o trabalho de pessoas que você respeita muito com o trabalho e tentar ser honesta e justa com todo mundo. Cara, eu venho da União da Ilha, que sofre com peso de bandeira, sofreu 800 mil vezes com peso de bandeira. Era tudo que eu não queria fazer. Não queria fazer a questão de pesar o nome de um artista frente ao outro. Então, foi muito difícil, mas foi importante também para eu dar aquele meio que choque, assim, de realidade. E aí fui estudando Abre-Alas e o meu maior ponto de vaidade, eu posso dizer isso, desse processo todo de julgador, foi no primeiro que o primeiro pavilhão se abriu para cabine, assim. O momento em que
a Imperatriz, primeiro desfilar, pega e o casal começa a apresentar pra cabine, assim. Ali eu senti que eu tinha zerado a vida, assim, dentro do meu parâmetro naquele momento, porque eu lembrei da adolescente que obrigava os pais a irem 5 horas da tarde para arquibancada para pegar a ponta do setor 3 para poder ver o mais de perto possível a apresentação da comissão e do casal perto da cabine. E aí, quando aquilo se concretiza, eu fico arrepiada só de lembrar, assim, ainda bem que eu tô de blusa de manga comprida. Mas acho que a minha cara não engana, assim. Eu me senti muito, muito, muito privilegiada. E me deu mais senso de responsabilidade de tentar fazer o melhor possível para proteger e para ajudar na construção da festa, que é o amor da minha vida, para a manifestação que me tornou um ser social e me tornou quem eu sou hoje, assim, com senso de identidade mesmo, assim. Então, eu brinco que foi meu maior momento egóico, assim. Foi, eles estão se apresentando para mim. Foi um momento mais chiliquento, assim, mas olha que maravilhoso. E aí, foi mais ou menos isso. Não, que Carol, demais, a Gabi Carol. tá escondendo o jogo aqui, mas ela vai estrear como jurada semana que vem, né, amiga? Não, mas eu vou do carnaval de Minecraft. Eu comecei um pouco mais. Que legal! Tenho todos os carnavais. Sou a favor, Minecraft, tudo. Tudo que é tecnologia. The Sims, eu acho que a gente podia fazer o carnaval do The Sims também. Pô, Gente, também The Sims, acho. eu sou viciada em The Sims, ia ser maravilhoso. Né, obviamente, né, essa coisa de julgar, né, o trabalho dos outros. Na verdade, assim, esse ano, porque teve um ano que quando eu comecei, foi a Vivi de Souza que já passou por aqui, né, naquele podcast e tudo, né? Ela me chamou lá, você não quer? Eu falei, tá bom, então, não sei o quê. E aí, o primeiro ano que eu fui julgar, ele não teve julgamento, porque houve um problema lá, que eu nem lembro mais o que aconteceu, mas aí teve os desfiles, então Pé a gente frio, só... amiga, você foi pé frio. Talvez, quem sabe. Mas tinha um desfile sobre dinossauros, eu achei maravilhoso. Meu irmão, assim, ele adora dinossauros. Eu falei, meu irmão, você vai assistir o do dinossauro também, tudo. E aí é aquela coisa assim, né, assim, acompanhar todo o processo, né? Porque para mim, assim, você comentou, né, toda a tua história de ter desfilado, de ter assistido tudo. Eu também teve essa coisa assim na arquibancada, então, com pessoas que gostam de carnaval, mas, tipo, não são aficionados, assim, eu sempre falava, olha, aconteceu tal coisa. Eu tava com rádio, eu escutava na Tupi, olha, aconteceu tal coisa, que não sei o que lá. Porque aí começava aquela coisa, a escola para, tudo, você já sabe, aconteceu alguma coisa. Aí eu ligava o rádio, peraí, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Mas quando eu comecei a desfilar direto, aí eu vi que meu lugar era ali dentro, entendeu? E aí, essa oportunidade de estar fora, julgando, né? Mesmo que seja no Minecraft, é interessante que tá num outro lugar, né? Tudo, assim, é muito legal mesmo, assim, sabe? Essa coisa, assim, de você estar naquele lugar. E é difícil, é um peso. Gente, será que eu tô sendo muito rigorosa, tudo, entendeu? E aquela coisa, eu também penso nesse peso da bandeira, assim, no Minecraft também, não posso, sabe, julgar assim, tudo. Isso é muito legal, assim, sabe, ter essa oportunidade de você acompanhar o processo inteiro, né, de você ver aquela concretização toda, né, muito maneiro isso. Falei pra cacete. Não, você falou do negócio da arquibancada, agora no Dia dos Pais, anteontem. Não sei quando vai ao ar, ouvinte, se soma, né? Do dia, em relação ao dia que a gente tá gravando. Meu cunhado tava falando assim para amigo meu, ela já te contou que ela me acordou na arquibancada? Aí você não lembra? Eu tava dormindo, 2016, ele dormindo relaxadão na arquibancada, morto. Eu e minha mãe ainda tenta, né? Entra a mangueira, eu começo a gritar, Esquel tá careca! E a minha mãe e minha irmã, que Esquel, que careca, Esquel, a porta-bandeira tá careca. Eu pulava quem me chamou, mangueira, enlouquecida. Ele lembra de acordar no susto comigo gritando. Que momento. Teve um momento do Milton Cunha na televisão e teve você na arquibancada. Cara, eu juro, eu não tinha transmissão. E eu ficava, porque eu sou louca pela Esquel, assim, desde Grande Rio, assim, bastante tempo. E desde no início da Grande Rio, assim, acho ela uma força, assim. E assim como eu sou fã da maioria. Mas aí eu sei que eu fiquei é uma imagem icônica, de estourar a cabeça de qualquer um. Então, do tipo, a empáfia, sabe? Daquela imagem forte, assim, no primeiro ano do Leandro e tal.
Então, eu perco a compostura, assim, real oficial. Eu tenho que me controlar. Eu acho que o mais desafiador, o maior desafio, assim, a parte mais desafiadora para mim é, às vezes, tentar dar uma segurada, assim. Sábado das Campeãs, já teve carnavalesco que falar, eu achei que você fosse cair de lá de cima. Vou passar na avenida, e eu dando parabéns, e eu achei que você fosse cair de lá de cima, do tipo. É meio isso. Não, e, Carol, você também falou sobre esse negócio de estudar o abre-alas. Não, eu imagino que tem que ser tipo... Vocês têm que fazer tipo um intensivão, né? Quando é que vocês recebem esse abre-alas, assim? Aqui, vamos lá fazer as comparações. Da Liga, a gente recebeu 10 dias... Tipo assim, alguns dias antes do desfile, mas a gente tem 10 dias para julgar, né? Porque, enfim, é na internet, tudo, né? Como é que é essa preparação? Imagino que seja uma preparação, né? Preparação. Eu tiro férias do meu trabalho para ficar só trancafiado fazendo isso, assim. Real oficial. Recebe com 10 dias de antecedência, só que são 1.200 páginas de 12 temas completamente diferentes, com profundidades cada vez maiores, assim, né, com profundidades maiores, porque existe hoje em dia a figura do pesquisador, enredista, e as escolas levam a sério, né, as informações que elas estão veiculando, o que é muito importante. E aí, o último teve em torno de 1.200 páginas para você, e não é ler, né? É você tentar se apropriar daquilo em 10 dias, assim. E então, eu que gosto muito de ensaiar essas coisas, eu tento fazer tudo antes. Eu fazia todo um cronograma, porque aí eu ia em pelo menos um ensaio de cada escola. Então, novembro, eu já estava arrumando meus dias, porque quinta-feira é um dia que concentra tudo que é escola do Rio de Janeiro. Nossa, e se eu começar em novembro, eu não dava conta. Então, eu já ficava mocidade. Então, teve um ano que trocou ensaio, que eu fiquei... Eu não vou conseguir para Vila Ventém. Eu tava desesperada. Graças a Deus, eu consegui. Então, assim, eu me organizava já, né? E aí, eu sabia que depois que eu recebesse o abre-alas, eu ficava mais na minha. E aí, ficava estudando, assim. E aí, tem marca-texto de tudo que é cor. E aí, eu pinto com a cor da escola. E aí, eu já vou com o abre-alas todo rabiscado, cheio... Porque, primeiro... eu faço uma avaliação, né? Fiz até esse ano, uma avaliação dentro do projeto de cada escola. E como eles orientam no curso, que é um julgamento comparativo, depois eu vinha como, dentro do cenário daquele ano, quais escolas apressaram um trabalho mais completo, que tem uma melhor leitura, né, narrativa, e aí ia fazendo as prateleiras, né, do comparativo, de quem tem menos questões, depois aí quem tem um pouquinho mais, e ia fazendo tentando fazer uma escala, né? E aí eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa discutir, inclusive, sobre o julgamento, que é a questão da dosimetria, assim. Eu sinto que as escolas de samba querem que exija uma dosimetria para que você possa separar as apresentações que são excelentes das apresentações que são mais regulares, entendeu? Mas, quando você faz essa gradação, as notas abaixam. Não fica só no 99, 10, no 99, 98, 10. E quando você dá uma nota diferente dessas três, as escolas ainda entram em parafuso. Pois é. Principalmente quando é voltado para um quesito que é mais personalizado, tipo no mestre de bateria, num casal. Então, assim, uma coisa que eu gostaria muito, que eu falo, deixo claro em todas as minhas falas, eu acho que é muito importante, assim, que eu possa comentar também com vocês. Eu acho que a gente precisa pensar como é que está o julgamento, assim. Entender quem faz a festa, como hoje em dia as escolas e os artistas gostariam que o julgamento fosse, sabe? Porque às vezes eu sinto que fica um pouco mais do processo de cada julgador, assim. E aí os artistas dizem, não pode... Não, tem que ter passo de balé porque os julgadores querem. Os julgadores têm que fazer o que a festa quer, sabe? Tem que realizar um trabalho baseado no que foi pedido pela Liga, né? A instituição Liga, que representa a voz dos artistas, a voz das escolas. Então, acho que o julgador tem que trabalhar para o espetáculo. Quando eu falo festa, gente, é no sentido mais amplo da palavra, manifestação, tudo. E não a festa trabalhar para agradar 4 cabeças no quesito, assim, sabe? Então, acho que a gente tem que discutir isso. Como é que as escolas querem a dosimetria? Vamos fazer um parâmetro, sabe? Porque
efetivamente, não é que a direção diga, não pode dar, não, eles falam, usem todas as notas. Mas, na real, como é que isso é absorvido? Sim. Então, não, e eu acho, assim, eu vou te falar que, assim, essa coisa das notas, tudo, assim, não, é o que eu faço, assim, e eu também... A Dil falando, também fui jogadora de um concurso assim de contos, tudo assim. Cara, eu tinha um Excelzão assim. Eu falei, cara, meu irmão, esse cara aqui foi o top, meu irmão. Aqui tem que ser o mais alto. E aí é aquela coisa assim, sabe? Eu acho que tem essa questão da vaidade, tudo, mas eu acho que as pessoas têm que entender que realmente tem que ter uma comparação, entendeu? Não dá para, mas aí o cara vai ficar triste quando eu só, mas não. Comparando com o outro, tem que ter essa diferença, entendeu? E eu acho que é importante, assim, a gente falar sobre isso, assim, sabe? Não é, acabou com a carreira da pessoa esse ano, porque eu acho que a gente também entende esse lado, né? Porque uma nota baixa, às vezes, acabou o emprego daquela pessoa, você mandada embora, tudo. Mas aí a gente tem que pensar muito além, assim, que também... E aí as direções não tem que levar as notas baixas como se fosse... E aquilo, assim, eu já tirei pontos de pessoas que eu acho geniais. E que naquele ano tiveram um problema. Quer dizer, não a pessoa, aquele trabalho, dentro daquele quesito, naquele painel de enredos, teve um problema. Porque é isso. Se fosse num outro ano, num ano mais com enredos menos inspirados, essa nota poderia ser maior. Então, assim, como é comparativo, é muito do painel que você tem. Entendeu? Então, assim, tem pessoas geniais que eu já tirei muito ponto. Tem escolas que ditas com peso de bandeira, que eu já tirei muito ponto. E aí o pessoal brincar, lá vem a carrasca e tal. Justamente porque eu fazia muita questão de destacar os trabalhos que eu achava mais completos. Porque senão você vai botando como se tudo fosse igual e quem se empenhou, uma escola que teve um melhor desempenho naquela contação da história, não é beneficiado de fato, assim. Que é o que eu vejo que acontece com o quesito samba enredo hoje em dia. Você tem... E aí falo muito tranquilo, porque eu adoro a maioria deles, assim, converso com os meninos. São pessoas que fazem um trabalho sério. Eu acho que é meio isso, assim. Acho que às vezes um quesito tá indo para um canto, o outro quesito tá indo para outro, e não tem essa unidade, assim, gente, não, vamos todos atacar a dosimetria. Ou então não vamos atacar a dosimetria. Vai ficar nesse universo de 98, 99, 10. E tá tudo bem, assim. Eu acho que tem que ser feito... Seja feita a vossa vontade, escolas, sabe? Eu acho que é isso. Mas eu acho que tem que ter essa decisão, assim, para que a gente seja mais realista com o processo e você não tenha um quesito que desconte do tipo 3,2 décimos e outro que desconte 4 no total. Para que você não tenha como se um quesito fosse mais relevante do que o outro. Se eu erro em enredo, eu posso perder até 7 décimos. Vamos botar um exemplo. Posso perder 7 décimos. Se eu erro em samba, eu perco no máximo 2. Então, eu não preciso investir na construção de um bom samba, porque, na pior das hipóteses, são 2 décimos, não são 7. Então, essa é a minha preocupação. E aí, como sambista mesmo, né? Até porque existe uma maior briga, né? Qual o quesito mais importante? Tal. Muita gente acha que é enredo. E eu acho que é samba enredo com enredo um pouquinho atrás. Sim. Mas é polêmico, dá debate e tá tudo bem. Porque eu acho que a nossa memória musical chama as lembranças, assim. Com e eu certeza. acho que você consegue ver uma imagem sem lembrar do samba, assim. Mas os sambas a gente decora até os ruins, assim. Todo mundo tem o trash de discussão, entendeu? É verdade. Tem que feio, ó. Menos inspirado que você assiste se você não gostar de samba, entendeu? Muitas vezes a gente lembra do samba e nem lembra direito qual foi o enredo, né? Pode lembrar, assim, o tema do que girou, mas não vai lembrar do enredo. E eu acho que, dependendo do contexto, se a plástica não for tão boa, é o que comunica. Pensa em ouvir um desfile no mudo, assim, sem conhecer aquela história. O samba ainda tem um papel de ajudar na contação da história muito grande. Então, cara, e são nossos compositores que fazem, né? Sei da realidade dos escritórios e tudo, mas é uma obra muito coletiva ainda, sabe? É o que cada escola tem de personalidade. Gente, eu sou fanática por enredo, eu amo narrativa, óbvio que eu amo enredo. Não é isso, assim, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o quesito samba enredo, porque é escola de samba. Então, acho que a gente não pode fazer vista, acho que a gente não pode deixar de discutir isso.
Não, você falou, eu me lembrei justamente do ano do Festa da Arraiá, né, na Vila, né, cara? Eu acho que foi isso. A Rosa ficou revoltadíssima, vou ter que mudar o enredo, vou ter que mudar tudo. Mas eu vou mudar porque é escola de samba, né? Eu acho que é isso. E assim, o que eu acho mais fantástico dos compositores é isso, assim, às vezes tem uma sinopse gigante. O cara faz uma frase que, meu irmão, é aquela frase, resume aquela sinopse. Eles trouxeram o camelo do deserto, mas não foi gingado certo para pisar o nosso chão. Ele resume toda a história do Jegue escondido na história. Ele conta tudo que Rosa Magalhães usou as palavras mais bonitas do mundo. Do tipo, chegou o camelo aqui, não tem... Ainda usa a ginga, sabe? Tem umas frases maravilhosas de samba enredo. E tem projeto sobre isso, quem sabe, vindo no futuro próximo aí. Tá. Então, não vai dar spoiler pra gente, não, né? Isso ainda tá muito no começo. É legal, né? Eu prometo que eu venho falar disso depois. Prometo. Então, ó, já tá gravado aqui. Deixa só andar um pouquinho. Demorou tanto pra gente fazer a primeira entrevista com a Carol que agora ela vai guardar pra gente chamar mais. Não é isso não. Eu senti uma coisa meio vingativa, Carol. Não, Carol, mas assim... O que eu ia te perguntar, né? Agora eu tô pensando assim nessa nova perspectiva, né? Que você tá saindo, né? Já pensou o que você vai fazer no carnaval? Já sofri. Vai sair de baiana comigo? Já sofri pensando nisso. Já, é sério, assim, acho que, cara, eu não escondo as paradas, não. Assim, acho que a gente tem que ser honesta. Rola primeiro um hiato do tipo, cara, e agora? Do tipo, Mas eu acho que a gente também tem que respeitar o nosso aproveitamento dentro das coisas, assim. Acho que o último ano foi mais desafiador, porque já tinha um outro olhar, assim, medo, era um medo, tanto do olhar estar viciado, no sentido de que eu já sei como funciona, então é isso aqui que eu tenho que fazer, não em direção a uma escola, mas no método, quanto a arte é muito subjetiva, então pode tudo, não pode nada. Eu tentei entregar o melhor trabalho possível, me dediquei tudo que eu pude, mas eu já entendi algum incômodo nesse lugar, assim, e principalmente porque vivendo a escola de samba, querendo ou não, tinha alguns afastamentos. Quando era festa de lançamento de enredo, eu não ia. Quando era festa de lançamento de protótipo, eu não ia. Tudo e qualquer entrevista ou roda de conversa, eu adoro nos eventos que a UERJ propõe, que começava a falar de enredo, eu saía. No meu aniversário, você não foi. Sim, porque teve um podcast em que ia ter enredista falando de... Chegava dezembro, eu já tinha que começar a ver o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. Então, assim, é muito caro para mim essa convivência, né? Como eu já comentei. E aí eu me perguntei, assim, será que esse é o único lugar onde eu posso contribuir para a festa? Será que eu estou contribuindo no meu melhor nessa posição? Eu sempre disse que eu sou sambista, que eu estava jogadora. Assim, nunca foi uma coisa que, eu sou jogadora de escola de samba. Não, foi uma oportunidade incrível, a qual eu vou ser grata aos orixás e ao PERS para sempre, à Liga, por ter me dado essa oportunidade. Nossa, eu vi outros aspectos da festa, aprendi um monte de coisa, conheci um monte de gente maravilhosa. Mas eu entendo também que a gente pode ocupar outros lugares, fazer outras coisas, assim. Eu gosto muito da parte cultural, né, do que deixa de legado, de como a gente registra. Então, eu estou conversando com o pessoal da coordenação de julgadores, se a gente, de repente, faz algum trabalho com os colegas como um todo, né, com o corpo de julgador. E aí a gente ainda está avaliando, não sei se essa parte vai para frente. Existe alguma possibilidade de ajudar no centro de memória, lá da Liga, né? Ajudando mesmo. Encontrei outro dia um monte de material do Pércio que a gente está catalogando tudo, e eu estou indo lá de forma voluntária para começar um trabalho. Ai, que legal. Vou fazer pro carnaval que vem, assim. O Sidney França, que é o carnavalesco que vem do Vai para Mangueira, né? Que vai se dividir entre as duas escolas, é meu amigo pessoal. Então, para mim foi mais um sinal, assim, de falar, cara, beleza, sabe? Não vou correr o risco da nossa proximidade dizer qualquer coisa contra a festa, sabe? Porque se eu dou 10 eu tô errada, se eu tiro ponto eu tô errada, e aí não era o caso, assim. E tá tudo bem. E aí, assim, tenho essa proximidade, né, com ele, adoro acompanhar um pouco que seja, imagina, você tem
um grande amigo seu, super construindo um carnaval, você toda hora não posso, não quero saber, sabe? E aí eu comecei não, já estava pensando, né? Mas ajudou a dar aquela sensação de que é um fechamento saudável, assim. Acho que tô fazendo bem para mim, acredito que tô fazendo bem para a festa também. Não faria se eu não achasse que não tivesse. Mas assim, tô super disposta a discutir sobre julgamento, a conversar, o que eu puder usar dessa experiência para construir, para ajudar no pensar desse processo, né? Tô mais do que disposta, tô mais do que aí para isso, assim. E aí, assim, não sei ainda exatamente aonde eu vou estar carnaval. Eu sei que eu vou estar na Sapucaí. Na arquibancada, pista, frisa, não faço a menor ideia. Mas na pior das hipóteses, já vou comprar meu passaporte para ficar garantida. Sim. Nem que eu fique gritando lá da arquibancada, com certeza eu vou estar pela Sapucaí. Mas existe alguma possibilidade de eu vir na Mangueira assim com si? Existem umas coisas assim, mas já fiquei. Assim que eu decido sair, eu fico muito preocupada. Porque existe esse vazio. Como eu disse, que carnaval tem uma questão identitária muito forte, eu fico, e agora? Você não é componente, você não é julgadora, você é o que nessa fila desse pão? Vamos ser baiana, Carol! Por que não? Eu ainda vou ser baiana. Não sei se vai ser esse ano, não sei se vai ser esse ano. Mas na intendente eu vou ser baiana com certeza. Então, mas a gente marca. Mas é mais essa coisa do... Eu tô querendo deixar também as coisas acontecerem um pouco, sabe? Eu acho que eu sempre vi o carnaval também dessa forma muito determinista, assim. Existe uma forma certa de ver carnaval. Existe uma forma certa de desfilar, sabe? E acho que é um amadurecimento, né? Acho que tô tendo um pouco mais de calma, sabe? Vou garantir, nem que seja o ingresso, para eu ter certeza de que eu vou poder participar da festa, mas estou tentando levar de uma forma mais leve, assim, essa troca, essa interação, sabe? Ver, cara, tô doida para poder ir nos barracões, conversar com os artistas, né? Os que quiserem me receber, os que estiverem dispostos a me mostrar as coisas e tal. Converso com alguns diretores de carnavais que são queridíssimos, assim, super... Mesmo quando eu tirava ponto e tudo, cara, tem gente que super quer te entender, que super quer trocar, sabe? Para poder melhorar. Tem gente que às vezes recebe melhor, recebe mal. Quanto mais próximo do carnaval, mais chateado o povo tá. Então é melhor dar o tempo para que as pessoas amadureçam alguma coisa ou outra. Mas também já recebi feedback muito legal. Tarcísio, Zanon, querido, me deu um feedback super legal. Pô, uma vez, no primeiro ano, ele falou, eu falei que o setor era a Avenida Ganha Cor e continuava em tom soturno, tom mais escuro e tal. E ele, pô, eu não gostei não, mas depois eu fui entendendo, eu fui concordando e tal. E aí, carnaval do ano seguinte, ele vem com a cromática mais bonita que eu lembro da história recente, que é a cabeça do Rosa Maria Egipsíaca, que eu acho maravilhoso. E aí eu fiquei toda feliz. Depois que eu encontrei com ele, eu comemorei com ele o fato dele, do tipo, cara, que lindo, assim. E ele, ficou, lembrei de você. Não para agradar um jurado, mas a coisa de ser uma troca, que seja para engrandecer a festa, e não pela punição, sabe? Acho que isso, inclusive, é uma coisa que é mais complexa, mas que a gente pode discutir. A gente tem um julgamento que ele é punitivo. Ele aponta o erro. E não necessariamente ele beneficia, né? Presenteia o acerto. E aí também dá essa cara, assim, né? De vilão, do julgador e tal. Acho que quanto menos você publicita, né, os julgadores, fica essa ideia de que ele é um ser alienígena que cai ali naquele momento só para esculachar as escolas e vai embora. Tem também o torcedor que só vê a apuração, e aí desse está tranquilo, pode falar à vontade, que tá de boa. Não, eu acho que vai ser uma nova experiência, tudo, assim, eu acho que vai ser, sabe, você vai viver muitas coisas, né, não estando mais nesse lugar, né, mas até onde eu tinha visto, Carol, estava aberta ainda a inscrição para ser jogadores, tudo. Eu queria te perguntar, assim, você está saindo, assim, que conselho você dá para alguém que vai entrar, que mandou, né, mandou currículo, tudo, assim, dá um conselho para alguém que está pensando nisso? Para ser escolhido ou para exercer essa função? Não, você pode dar os dois, então fica à vontade. Para ser escolhido, eu acho que depende muito da entrevista, assim, da verdade com que você faz sua entrevista, né? Eu não sei exatamente quais são os critérios que eles estão usando.
eu nunca escondi para ninguém que, no meu caso, acredito que o Pércio tenha pesado muito nessa questão de ter não foi uma avaliação, né? Eu passei ali por um senhor estágio, assim, por anos não diria lapidação, mas de trabalho, né? Então, eu percorri esse caminho que não é muito comum, eu acho. Eu acho que o perfil, né, de ter algum trabalho com arte que seja voltado para coisas próximas ao carnaval, ter alguma graduação, mas eu não acho que isso é essencial, né, numa área próxima. Mas eu acho que a entrevista faz mais diferença, assim, o quanto a pessoa entende do próprio cortejo que é específico, assim. Porque uma coisa é você entender de algumas questões teóricas, outra coisa é você ter alguma proximidade com aquilo com que você vai trabalhar, né? Então, acho que é isso, assim, acho que na entrevista não fica preocupado em... Muito pelo contrário, tem escola? Fala, o importante é você estar focado na missão de fazer um trabalho bem feito, assim. Eu acho que é jogar limpo, tirar suas dúvidas, sabe? Quanto a exercer, né, essa função, calma, parece que você vai morrer na primeira vez, mas você sobrevive, assim. Acho que é a primeira coisa, assim, não morre. Porque no final no primeiro ano, no final da justificativa, eu fiz uma contratura de panturrilha que eu não levantava o pé, assim, eu tive que ir me arrastando. Eu fui, tipo assim, eu arrastava os pés, assim, porque eu não conseguia levantar o calcanhar, assim. Contratura das 2 panturrilhas, assim. E eu cheguei, a gente sai, ele entrega as notas, fecha tudo e vai pro hotel. A mesa do café da manhã do hotel parecia o Dia dos Mortos-Vivos, assim. Todo jogador que chegava ia se jogando, assim, desolado, assim, do tipo, eu fiz o pior julgamento da minha vida. Todo mundo, assim, desesperançoso, assim, maior clima pesado, assim. Não, e ficava, eu acho que eu escrevi a sessão errado. Eu acho que eu escrevi a sessão errado. Você vai ficando com umas neuroses do tipo... E aí eu fui vendo que não era só porque eu estava no primeiro ano que eu estava naquele estado deplorável, que era uma sensação ruim, compartilhada, né? Sim. Que era uma agonia generalizada. Não, mas acho que é isso, assim, dá muita insegurança, né? Porque, pensa só, você faz toda uma análise textual gigante, e aí você vai analisando ali os pontos que você anotou, se eles foram corrigidos, se eles se mantêm, e aí você vê que na realização algumas coisas melhoraram, e aí aquela tua prateleira tu vai precisar mexer um pouco. Aí depois que você fecha aquela gradação, você tem que construir as justificativas. Isso depois de virar 2 noites, com barulho de camarote do lado, batendo do lado, gente passando na pista, acaba, piranha! Dá 10! Então, assim, com tudo que é tipo de barulho. Que momento! O sol batendo nas suas costas, porque tem cabine que pega sol. E aí você, depois disso tudo, tem que corrigir com uma caligrafia minimamente legível, evitando o erro de português, tentando não ofender as pessoas, tentando referenciar tudo que é desponto que você está fazendo ao manual e ao livro Abre-Alas. É uma construção de um texto muito delicado, no momento que você já está muito com o tic-tac já batendo, assim. Então, é meio desafiador. Assim. Todos brigando na sua cabeça. Dá uma insegurança, assim, bem grande. Pro segundo ano eu fui mais tranquila, assim. Acho que o segundo ano foi o que eu fiz mais centrada, assim. Eu acho que eu fui muito em paz. Acho que foi mais de boa, assim. E é por isso que eu acho que foi um ciclo, sabe? E tô feliz, assim, com... Foram 3, né? Fui de 2022, agora 2024, assim. E aí dá um pouco mais de segurança, mas é isso também, não queria ficar segura, assim, nesse lugar, sabe? De repetir um formato, porque eu acho que aí também não contribui tanto para a festa, se as suas observações já são meio que óbvias, assim, sempre no mesmo modelo. Aí acho que é isso, assim. Calma, você consegue, vai dar certo. Segundo, independente da escola, do artista, você tá lidando com a paixão de alguém. Então, muito respeito. Isso aí, eu dou aula, né, sobre julgamento lá na pós-graduação da Senspeg, e eu falo para os alunos, é o momento que eu tenho meu ataque de raiva. Se eu descobrir que algum ex-aluno meu foi desrespeitoso com alguma agremiação, com algum artista, eu vou até o inferno para matar.
porque pode tudo, menos ser desrespeitoso, assim. Você tá sendo agraciado com o melhor que aquelas comunidades podem te dar, assim, sabe? E é inadmissível que você, um serzinho CPF único, seja desrespeitoso com uma instituição que carrega tanta gente, assim. Então, com instituições que carregam tanta gente. Então, é isso, assim. Eu diria que ter cuidado com a redação, às vezes, quando você fala demais, você se vende de forma desnecessária, né? Tentar sempre observar bem os critérios e colocar nas suas justificativas citação do abre-alas, se for um erro do abre-alas, usar o próprio texto do critério para apontar onde aconteceu o erro, sempre apontar aonde foi o erro, qual foi o erro, por que ele é relevante, né, a ponto de merecer o desconto. Acho que tem um formatinho, assim, sabe, que você pode, não na tua análise, mas em como você pode veicular aquilo, assim, como você pode, para ser entendido, né? Afinal, o que você está tentando fazer é mostrar para a escola que, de repente, ela pode usar para no ano que vem ela conseguir a nota 10, né? Então, é isso. Se for falar de algum fundamento da escola, redobra a tua atenção. Se puder, por exemplo, no caso de enredo, né, que a gente recebe o abre-alas e vai tentando... Se é um erro que você acha que... Tipo assim, nada contra, mas o agogô do Império. Se eu for tirar ponto do agogô do Império, eu sei que isso é uma marca identitária da bateria. É uma falha que realmente é grave em relação às outras coisas. Se eu for usar o agogô do Império na minha justificativa, eu vou ter bastante cuidado para explicar bem o porquê aquilo ali é uma questão e não que eu não entendi que aquilo é um traço identitário dele, sabe? Acho que é isso, assim. Ter cuidado, né? Do tipo, a mangueira é muito verde-rosa, acho que tem que tomar sabe? Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidadinho com a forma como a gente veicula. De repente, o julgador tem até uma explicação interessante sobre aquele apontamento, mas a forma como você veicula também é importante, assim. E acho que é isso. Rezo muito para que a liga, né, dê um feedback melhor, assim, converse, tenha mais pontos de encontro com os jogadores para que ela direcione o trabalho, sabe? Para que o trabalho seja direcionado pela liga e não tanto pela experiência pessoal de cada um, para que você tenha padrão, mais ou menos um padrão, assim, sabe? Na realização do trabalho. Eu falo demais, gente, vocês precisam me corrigir. Não, a gente está aqui. Não, e acho que é um conselho bem legal, né? Porque também esse movimento, né, de ter uma divulgação, né, dos jogadores, tudo, eu acho que é muito interessante mesmo, assim, né? Que eu me lembro a primeira vez que tem uma divulgação assim aberta, assim, né? Manda teu currículo, entendeu? Uma chamada, então, né? Uma chamada. Tem uma chamada mesmo, assim, sabe? Eu acho que no site da Liesa sempre tinha assim, como é que faço para ser julgador? Aí eu acho que era uma coisa bem assim sucinta, nós escolhemos, isso aqui. E eu acho que é um momento também de se abrir, né? Eu acho que está tendo muitas mudanças, né, na liga como um todo, né? Eu acho que é mais uma mudança, acho que espero que seja uma mudança para melhor, né? Acho que a gente tem que tentar, assim. Eu acho que existe também o espaço para tentativa. Acho que a gente tem que ser tranquilo de caso uma tentativa se mostre não tão interessante, a gente voltar atrás. Acho que é isso, assim. Mas eu acho que a gente tem que tentar. Para 2025 é um formato novo, eles vão fechar as notas ao final de cada dia, então o comparativo só vai existir dentro do próprio dia. Então, isso é uma coisa que até te falar, mas aí você já foi, vamos em frente. Do dia não vai contar meio que em relação à apresentação do outro dia, né, na parte da comparação, só entre eles. Eu acho que a gente tem que ver. Em São Paulo, quando eles passaram a fechar imediatamente a cada escola, aumentou muito o número de notas 10. E aí a gente começou a ter muito empate nas primeiras posições. Então, assim, não estou dizendo que é o que vai acontecer com o Rio, mas eu acho que a gente tem que estar atento. E é aquilo, beleza, é uma tentativa, vamos fazer o melhor possível. E é o que eu falo. Tem muito jogador que está lá há bastante tempo. Vamos treinar esse povo para realizar dessa maneira e não da maneira anterior, sabe? E aí eu acho que precisa de mais trabalho, mais conversa. Para que todo mundo esteja bem azeitado no modus operandi, para a gente tentar e ver como é que vai acontecer, se o resultado vai ser bom, se não vai ser bom. Mas também está aberto caso não seja aquilo que a gente espera, né? Para que a gente possa fazer novas propostas, né? Novas alterações.
Vamos aguardar, né? Estamos todos muito ansiosos pro carnaval do ano que vem. Acho que vai ser um carnaval bem diferente e tudo, então é isso. Cara, olha, se pudesse, a gente ficaria ó, nesse papo, mas a gente tem que encerrar. Estamos chegando no fim da nossa entrevista. Queria agradecer você. Assim, finalmente as agendas bateram, os astros se alinharam e a gente marcou, entendeu? Basicamente isso. Mas assim, é o primeiro de muitos, né? Você disse que depois vai trazer novidade aí, então espero que a gente. Exclusiva com a gente, hein? Tô esperando no mínimo isso. Tá bom, Carol, mas muito obrigada. E aí, esse espaço final, Carol, é para você, sei lá, faz um jabá, entendeu? Pede o pessoal te seguir, entendeu? Enfim, aí se joga, entendeu? Esse momento é seu. Já deu para reparar que eu gosto de falar de carnaval, né? Que a pessoa que não deixou, a Nath, coitada. Fiquei na dúvida, mas Nath, tudo bem. coitada, quase não se manifestou. Só manifestou para reclamar que eu não fui no aniversário, o que ela tá certíssima, coberta de razão. Eu tô chapada de anti-alérgico, Carol, desculpa. Tranquilo. O próximo eu só venho falar de bloco, Nath. Eu vou me inteirar só pra gente falar de bloco. Agora você pode ir pros blocos também. Ó, tá vendo? Isso. Aí sei que... Então, meu arroba é Carol V. Tomás. Meu Tomás é com TH-O-M-A-Z. Todo mundo que me manda mensagem, né, dizendo mais ou menos de onde me conhece, e eu converso, troco, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa. Eu sou figurinha fácil no Baródromo, adoro encontrar sambista, vou estar dia 30 na festa do Enredo, porque agora eu posso ir, posso ver a apresentação de todo mundo, entendeu? E tem sempre essa busca, assim, tem um grupo que eu gosto muito, Samba Vivências da UERJ, que sempre promove mesa de debate, mesa redonda, e que eu meio que começo, por enquanto eu sou só ouvinte deles, assim, mas a gente tá, né, rascunhando algumas coisas para fazer junto, gosto muito do trabalho dos meninos da Faculdade de História da UERJ, né, e, cara, tudo que é coletivo, todo mundo que se dispõe a debater carnaval, eu apoio bastante, assim, e super consumo, e tô aberta também, né, para quem quiser conversar, trocar, se alguém tiver alguma dúvida, mas não tem nenhum jabá específico, assim, né, como eu falei, tem o livro da Candelária Apoteose, que é o do PES, que eu contribuo, na 5ª edição eu sou coautora, né, mas a princípio tem a pós-graduação, para quem tiver, né, interesse em fazer, ela pode ser feita tanto como um curso como especialização, pós-graduação, como pode ser feita como um curso livre, né? A pós-graduação em Gestão e Design de Carnaval da Cesupeg, que eu fiz, e depois virei julgadora, e depois passei a ser professora lá, que eu recomendo muito, porque você tem aula com muita gente legal, Gabriel Haddad, com João Gustavo Melo, e, cara, para quem gosta de carnaval, ainda mais a minha foi na pandemia, me salvava horrores, eu ficava 2, 3 dias falando da minha aula. Mas não acho que não seriam jabás pessoais, assim, acho que é mais para esses conteúdos de carnaval, assim, a que eu fui tendo acesso e que acho que a gente precisa popularizar, né? Contar para quem gosta que existem coisas, né? Existem possibilidades da gente fazer isso. E você que é nerd de carnaval como eu, você não está sozinho. Nunca deixe sua família, seus amigos de aula dizerem que você não está enquadrado. Existem muitas formas de amar o carnaval. Somos uma... Foi um prazer, gente. Mil beijos. Valeu, gente. Valeu, Carol. Brigadão. Obrigada, Carol. Beijo.